Bora lá então, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Passou a meia-noite, é dia de Grêmio. Hoje tem Juventude e Grêmio a partir das 4 da tarde no Alfredo Jaconi. A partida aqui já começou com polêmicas fora de campo. Juventude colocando ingresso lá em cima. O Grêmio conseguiu uma liminar nas últimas horas no STJD para baixar esses valores. Vamos falar sobre isso, o provável time, a viagem do presidente Alberto Guerra à Europa. O que será que está acontecendo aí? O que o presidente foi fazer por lá? Eu descobri alguns detalhes e eu vou conversar contigo aqui. Eu vou te colocar a par dessa situação. O Grêmio anda ligando para alguns clubes do futebol brasileiro e informando que, tenho estrangeiros para negociar. Interessa? Vamos falar sobre isso tudo a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Porque hoje é dia de Grêmio, meus amigos. Hoje tem Grêmio e Juventude, Juventude e Grêmio. Coloca na tela aqui a lista de relacionados, né, que o Grêmio divulgou mais cedo. A lista que tem os goleiros Gabriel Grando, Jorge e o Thiago Volpe, né? Tem os laterais ali, o Lucas Esteves e o Marlon. Os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Kahneman, Vieri e Wagner Leonardo. Os volantes, tô fazendo separadinho aqui pra ficar mais fácil pra ti, tá? Mas tu tá vendo que o Grêmio na arte ele colocou tudo juntinho. Os volantes Camilo Dodi, Ronald e Vidia Sante. Os meias Cristaldo, Natan Pescador e Riquelme. Olha só, rapaz. O homem que fez o gol no meio de semana. Os atacantes Alisson Edward, o André Henrique, né, o Aravena, o Areios, Bright White, Christian Oliveira e Jardiel. Bom, 2 pontos nessa lista de relacionados aí. Primeiro, os guris, né? Jardiel e o Riquelme, os 2 guris que entraram no meio de semana contra o Esportivo Luquem, foram muito bem, inclusive, aparecem mais uma vez na lista de relacionados. Quem sabe amanhã numa partida um pouco mais tranquila, né? Daqui a pouco a gente faz uns 2-0, pô, quem sabe, por que não, né? E aí os guris entram no segundo tempo, fazem ali um salcedo, quem sabe, né? 3-0, tranquilinho, quem sabe? Vamos pensar, vamos lá, vamos virar essa chave de uma vez. E claro que eu preciso pontuar com os amigos aqui também a falta do Amuso, né? Amuso não foi relacionado mais uma vez, a gente já conversou sobre essa história do Amuso. Volta um conteúdo aqui no canal que eu te explico, inclusive, a versão da esposa do Amuso, a versão do Grêmio. Tem uma coisa nessa história que não tá batendo, mas a gente já conversou bem sobre isso no vídeo anterior. Então, pula um vídeo anterior aqui que a gente conversa bem direitinho sobre essa história aí. Tá, meus amigos? Vamos pensar numa equipe para esse jogo, então? Uma notícia eu tenho para te dar. Uma informação eu tenho pra ti. Gustavo Martins será titular. Opa! Quem é que sai, Diogo? Quem é que sai? Ronald. Ronald, meus amigos. Vamos pensar em Thiago Volpe, Gustavo Martins na lateral direita, tendo o Wagner Leonardo, o Kahneman e o Marlon. O meio-campo, Dodi e Vidia Sante, nada muito diferente. Cristaldo mais avançado. Tendo o Kik pela direita. O outro lado, quem seria? Será Pavon? Aravena? Quem é? Alisson? Acredito que o Alisson não. Acredito que o Pavon daqui a pouco, tá? Olha, acredito que o Pavon daqui a pouco. Tendo Bright White no comando do ataque, é um possível time para esse jogo de logo mais contra o Juventude. Beleza? Gente, a partida já começou com um problema. O Grêmio já teve que entrar no STJD pedindo uma liminar para baixar os valores dos ingressos. O Juventude nunca faz a boa vizinhança com o Grêmio, né? O Grêmio que paga de pateta às vezes com esses caras e a gente usa o narizinho de palhaço. Essa que é a realidade. O Grêmio conseguiu uma liminar na justiça fazendo com que o Juventude baixe o valor dos ingressos ou pelo menos equipare o valor, porque o Juventude estava cobrando ali dos seus torcedores ingressos que chegavam a custar R$ 40, enquanto que para o torcedor do Grêmio 180, R$ 200. Pô, que história é essa? Peraí, isso é loucura. Isso é loucura. O Grêmio buscou os direitos dos seus torcedores. E o que o Grêmio conseguiu? O que o Juventude fez? Aumentou o preço para todo mundo. Então tá, então agora é 180 para todo mundo. No caso, no sábado, né? No caso já passou. E hoje, dia do jogo, R$ 200 foi o que o Juventude fez. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora vai pagar mais caro. Mas é o que o Juventude faz. O Juventude ele nunca faz aquela política da boa vizinhança. O Grêmio tentou, inclusive, sem ter que entrar no STJD, tentou conversar. Pô, baixa aí, cara. Não precisa ser tão caro assim. Os caras não quiseram nem papo. Não quiseram nem papo. Aliás, tem muitos relatos nas redes sociais de torcedores do Grêmio que não estão conseguindo, inclusive, comprar a meia entrada.
Olha só pra vocês terem uma noção. A gente tem que parar com essa história de fazer boa vizinhança com esses caras, né? Chega, né? Chega. Eu tô falando da direção, gente, tá? Não tô falando do torcedor, daqui a pouco, uma violência. Não, não é isso, não. Não confunda. Tô falando da direção. A direção parar com essa coisa de, somos do Estado, a rivalidade é com o Inter. Não, Juventude também tá se colocando nessa situação e o Grêmio entregou ainda o Natan pros caras, né? Entregou o Natan Felipe pros caras. Pô, sacanagem. Gente, vamos avançar? Vamos falar sobre tabela, porque já aconteceram alguns jogos neste sábado. O Bahia jogou contra o São Paulo na Arena Fonte Nova, venceu por 2-1. O Vasco, né, recebeu o Bragantino, né, e perdeu por 2-0. E a gente tá na 12ª colocação ali no Campeonato Brasileiro com 12 pontos. E a gente tem até um pequeno risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota e em caso de vitória do Vitória. Ficou redundante, né? Mas é isso aí. Porque nós temos 12 pontos e o Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 9, ali em 17º. Então eles chegariam a 12 também. O saldo deles é -4 e o nosso é -5. Né? Isso pode acontecer, daqui a pouco do Grêmio perder, o Vitória vencer e a gente entrar na zona de rebaixamento? Pode, mas aí também tem ali, ó, tem o Fortaleza, tem o Vasco, tem o próprio rival que tem 11 pontos, então tem ainda outras equipes antes do Grêmio nessa possibilidade. E outra, o Vitória vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então já é uma partida difícil para eles. A partida deles é depois da nossa, ainda é 6h30 da tarde, a nossa é às 4. Então dá pra gente acompanhar direitinho tudo que vai acontecer. Beleza? Então 4 horas, transmissão da televisão em TV aberta, inclusive da RBS, se tu é aqui do estado. E, claro, Premier, né? Premier depois para todo o Brasil também vai passar esse jogo. Beleza, meus amigos? Então vem pra cá pra gente conversar sobre outra coisa muito bem importante, porque a gente já falou aqui nas últimas horas que o presidente Alberto Guerra viajou pra Europa. O presidente Alberto Guerra foi acompanhar a final da Champions, aliás, que sacode, hein? 5-0, rapaz. Foi lá acompanhar a final da Champions a convite da empresa que gere as placas de publicidade da arena ali, tá? Essa empresa, ela gere outras é uma empresa, no caso, que ela é uma contratada da CBF, que é terceirizada, no caso, que faz toda a gerência da venda de publicidade ali das placas. Então essa empresa, ela tem esse contato com os presidentes de outras equipes, convidou o presidente Alberto Guerra, que foi, inclusive, fazer essa política da boa vizinhança aí com um possível, um futuro, daqui a pouco, né, patrocinador. Ele tinha, no caso, algumas agendas também por lá, é o que foi passado pelo menos, e num segundo ponto, foi colocado nos bastidores essa informação de que o presidente foi não só a convite desta empresa, não só também porque tinha alguns compromissos pessoais por lá, mas também para vender e contratar. Uma informação importante, vender e contratar. Quem é que nós temos para vender neste momento? Gabriel Mack, Gustavo Martins? Quem seria esse jogador para vender neste momento? Né? Quem que o Grêmio contrataria por lá agora? O Adrielson? Precisaria ir lá? Tendo aqui o Textor, tendo aqui o representante do Textor? Enfim, daqui a pouco eu vou jogar limpo com vocês, como eu sempre falo, tá? E eu tô falando sobre interpretação. Interpretação minha, opinião minha. Daqui a pouco não tem absolutamente nada, tá? Ele foi lá para cumprir essa agenda, para cumprir esse convite e para não ficar feio para dizer que ele foi só a passeio, disse que foi lá negociar uma coisa ou outra, tá? Então, bem sincero com vocês. Eu não espero, não espero surpresa nenhuma do Guerra, e vocês já sabem, já comentei várias vezes aqui, infelizmente foi um presidente que lá no início a gente acreditava muito e que eu acho que decepcionou, se não todos, a maioria dos gremistas. Então eu não acredito numa grande surpresa ou numa grande contratação, o presidente indo lá para negociar, até porque ele nunca fez isso. Né? A única vez que o Grêmio saiu de Porto Alegre para negociar foi com o Soares, e foi na era Calef e Brum ainda, e foi só com o Soares. Depois disso teve Funes Mori, Aboubakar, tantos outros que se perderam pelo caminho, e o Grêmio nunca saiu de Porto Alegre para negociar. Então eu não acredito que o presidente tenha saído agora para fazer uma grande contratação, ou uma contratação simples que seja, só por ir para isso. Então eu já não vou criar grandes expectativas e vou fazer isso
com vocês também, até porque se acontecer, seria uma grande surpresa. Tá, meus amigos? Mas fato é que nesse momento é isso que está sendo colocado. Ele foi a convite dessa empresa, tinha alguns compromissos pessoais e tem uma informação aí circulando de que ele foi para vender e comprar. Vamos esperar, né? O tempo vai responder se isso realmente é realidade ou não, tá bem? Deixa teu like aqui embaixo, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Deixou teu like, muito obrigado. Vamos juntos chegar aos 20 mil, por 120 mil. Vamos chegar logo, quem sabe, né? Mas primeiro vamos chegar aos 20 mil inscritos e eu preciso muito da tua força, da tua parceria, que é fundamental. Eu quero conversar com vocês, meus amigos, sobre uma informação importante que saiu no site Trivela na tarde deste sábado. Uma informação de que o Santos teria recebido um telefonema do Grêmio, uma ligação de um representante do Grêmio, colocando à disposição seus jogadores estrangeiros. Jogadores que o Grêmio entende hoje que estão inflando a sua folha e não estão dando o retorno que era esperado, que é esperado. Bom, essa informação do site Trivela, inclusive, vem com um asterisco, de que o Santos não é a única equipe da qual o Grêmio fez contato nos últimos dias. O Atlético Mineiro também é outro clube que recebeu uma ligação de representantes gremistas, colocando os seus estrangeiros à disposição. Claro que não são todos, é importante que se diga isso. Hoje nós temos 11 estrangeiros no nosso elenco. Temos Walter Kahneman, Franco Cristaldo, Miguel Monsalve, Vidia Sante, Cuejar, tô lendo aqui para não perder, tá? Bright White, o Pavon, Cristian Oliveira, o Arezo, o Aravena e o Amuso. São 11 ao todo. Dessa lista aí nós tiramos Kahneman, esse aí não tem negócio, né? Tem negócio. Monsalve, o Grêmio entende que não é jogador negociável nesse momento. Vidia Sante é outro também. O Bright White e o Kiki Oliveira. Então os negociáveis quem são, Diogo? Vamos lá. Cristaldo, totalmente negociável. A gente já falou sobre isso aqui. O Grêmio não tem mais aquele amor que tinha pelo Cristaldo. O Grêmio entende que o Cristaldo não é aquilo que se esperava, ponto. Cuejar, um jogador totalmente negociável também. Um jogador que não rendeu o que era esperado. Então, o Cuejar está nessa lista. Pavon, porra, não preciso nem explicar para vocês o motivo, né? Arezo, um jogador que perdeu muito prestígio também. Muito prestígio também. Jogador que, quando teve as oportunidades, não aproveitou. Um vídeo, a última semana agora, né? O pênalti, inclusive. Mas não vamos falar só daquele pênalti. Outros lances também, gols claros que ele perdeu, situações de gol que ele deixou passar. Enfim, não foi aquele jogador que se entende. Inclusive o Mano já teria colocado isso nos bastidores, de que o Grêmio precisa contratar um jogador que seja um matador, que seja um cabeceador, que seja aquele cara do jogo forte, do jogo pegado. E não tem essa característica nem no Bright White e nem no Arezo. Tá? Outro jogador, Aravena, o Grêmio investiu uma grana também no Aravena e não acabou conseguindo fazer com que o jogador fosse aquilo que se esperava, aquela promessa e tudo mais. Jogador comum, na base tem as pencas, um Aravena. E outro é o Amuso, que é um jogador caro, um jogador que tem problemas musculares, inclusive já quando o Grêmio contratou já sabia que o Amuso era um jogador que tinha algumas questões de lesões, é um jogador que sempre teve, né, esse histórico e que aqui o Grêmio entende que não rendeu o que era esperado, é um jogador que ganha muito. Então são jogadores que estão nessa lista de acordo com o site Trivela e que o Grêmio está fazendo contato com outras equipes do futebol brasileiro, colocando à disposição, ó, não vamos entregar a preço de banana, mas a gente senta para conversar. Se acharem interessante, a gente está aqui. Então são jogadores aí que estão nessa lista de possibilidades de negociação. Só que aqui eu acho difícil, eu já vou tirar aqui alguns jogadores importantes para vocês, tá? Por que eu vou tirar? Porque são jogadores que já fizeram 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Ó, vamos juntos aqui, tá? O Cristaldo já tem 7 partidas. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Ó, o Cuejar tem 2 partidas. O Pavon tem 6 partidas. Se jogar amanhã, não pode jogar o Brasileirão por outra equipe nesse ano. Tá? O Arezo tem 7 partidas. O Aravena não completou ainda. O Aravena tem 5. Tá? O Amuso tem 7. São a grande maioria ainda já completou, no caso, esses 7 jogos. Mas ainda quem possa ser negociado e o Grêmio está fazendo esse movimento. Beleza? Quero saber de ti. E aí, quem tu salvaria dessa lista? Será que o Grêmio está certo em oferecer os seus estrangeiros? A grande
O foco do Grêmio nesse momento é baixar a folha salarial e tentar, claro, tirar dos estrangeiros aí esse número alto de estrangeiros que tem para dar mais opções ao Mano Menezes, principalmente porque esses jogadores que hablam são mais baratos no mercado. E o Grêmio conseguindo tirar um pouco da folha e conseguindo tirar o número de estrangeiros, seria mais fácil, pelo menos na hora de contratar. Assim entende o bastidor gremista. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantão qualquer dia, esse treco por aqui. 2-0 hoje sobre o Juventude. Esses jogadores têm que representar o torcedor que está sendo maltratado, inclusive pelo Juventude, ó, há muito tempo, tá? Não emprestaram o Jacone lá para um joguinho sequer. A CBF teve que entrar contra os caras lá, pedir para os caras. Depois, a história dos ingressos. Agora, recentemente, essa história aí das negociações. E, olha, chega de pagar o bom moço aí, a boa vizinhança, porque não dá mais. Tchau, meus amigos, valeu!